Boa noite a todos. Já fizemos uma chamadinha aqui rapidinho para todo mundo enviar o aviãozinho aqui para os seus amigos, familiares de crianças com autismo, porque hoje na nossa live azul nós temos um super convidado especial, o Wilson Cândido Braga. Vai estar agora aqui com a gente e ele já chegou e nós vamos tirar muitas dúvidas. Autismo, mitos e verdades. Então, prepare as suas dúvidas, as suas perguntas e chama todo mundo para cá, tá? Profissionais e familiares de crianças com autismo para participar da nossa live. Ainda dá tempo. Envia o aviãozinho que eu já vou estar recebendo o Wilson Cândido, querido Wilson Cândido, agora aqui comigo. Olá, boa noite. O som tá, Olá, o som tá ok? Wilson. O som tá ótimo. Só Ok. não tô, nós não estamos te vendo ainda. Aqui tá normal para mim. Não consigo te ver ainda. Nada? Nada. Deixa eu sair e entrar de novo. Pessoal, sinalizem pra gente, tá? Coloquem um joinha, digam se o som está ok, se a imagem está ok, tá? Vão colocando um joinha, tá tudo ok? Coloca um joinha. Se não tiver, se a imagem, vocês não estiverem vendo a gente direitinho, ou se o som não estiver bom, vocês falem também, tá? Professor Wilson Cândido vai voltar agora. Pronto, Ok, perfeito. ok. Que Vamos. alegria recebê-lo aqui, o Wilson Cândido Braga, um grande profissional, terapeuta ocupacional, aqui na nossa live azul. Não poderia faltar você, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bem, Gerlane. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre falar de autismo e colaborar nesse momento em que a gente está em casa, sem poder sair para fazer as nossas habituais atividades, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática que você sugeriu, que é mitos e verdades acerca do autismo, falando do que é verdadeiro e do que é falso sobre esse tema que ainda é bem intrigante para algumas pessoas, né? Eu não sei como é que vai ser a condução da live, mas você pode ficar à vontade para ir fazendo as suas colocações. Ai, muito obrigada. Fique à vontade, tá? Aqui a casa é nossa. Você é o convidado especial do dia. E muita gente, muitos pais, parabenizando por a live azul aqui, Wilson, porque exatamente por isso, porque esse é um momento de que a gente está passando agora muito complicado, muito difícil, e que muitos pais de crianças muito pequenas, principalmente que têm autismo, precisam de um apoio, não é? E às vezes eles têm tantas dúvidas para tirar, então nós começamos a fazer a nossa live azul todas as quartas-feiras, sempre com um convidado para lá de especial. E como eu disse no início, você não poderia faltar de jeito nenhum, Que de bom. maneira nenhuma. Tem algumas pessoas E, dizendo aí que a imagem parece que está congelada, não sei se estão me vendo. Aqui está normal para mim, as duas imagens e o som. A gente, imagem está vocês desfocada. a imagem está congelada? Não, a Tá todo imagem do mundo. Rio tá bem. Aqui Só está de normal vez para em mim. quando que tá parando um pouquinho. Aqui para mim está ok. Pronto, tá parando. Deixa eu ver aqui. Congelou, Wilson, a imagem. Vou sair de novo, Jarlane. Aqui para mim tá, Tá, aqui para mim tá normal, mas eu vou sair para tentar de novo. certo. Vamos ver de novo, tá, gente? Vamos tentar mais uma vez para a gente ver. Tava desfocada a imagem do Wilson, né? Congelou e parou, né? A imagem ficou desfocada, mas aí a gente já está voltando, tá?
Para mim aparece normal aqui, a minha e a sua. Eu não sei como é que tá. Agora eu não estou te vendo, Wilson. Pois é, eu tô te vendo normal aqui. Como é que tá aí, gente? Vocês estão vendo? Não estou vendo, não estou te vendo. Deixa eu ver como é que tá O som aqui. tá bom, tá dizendo aqui, a imagem está desfocada, mas aos poucos ela vai se ajustando. Esse horário tem muitas lives acontecendo, já observei aqui. Acaba que a internet fica ruim. Eu tô com as minhas duas internets ligadas para ver se não atrapalha. Para mim tá ok, a sua imagem e o som. Agora, para algumas pessoas, eu não sei como é que tá acontecendo aí a chegada do som. Tá travado aí para algumas pessoas? O De- som tá perfeito, deixa eu desligar Wilson. aqui uma. Pera aí. Vamos lá. Só a imagem que realmente não está aparecendo. Melhorou? Imagem, som? Não, Não. continua. O som Áudio? tá ok, gente. Não Mesma dá, imagem que não ela dá tá para me falando. ver. O Wilson tá embaçado. Não vejo. Vamos de novo. Sair de novo para voltar. Ok. Não saiam daí, tá, gente? Enquanto a gente organiza que a imagem vai mandando aviãozinho aqui, chama todo mundo para participar, porque essa live é super, super, super importante, tá? Então é muito importante que estejam muitos familiares de crianças com TEA, muitos profissionais estejam aqui conosco. Então vai chamando todo mundo, vai mandando aviãozinho, manda mensagem para os amigos. Pronto. Para mim tá ok. Para mim tá ótima. Pronto. Vamos começando que ela vai se ajustando devagarzinho, Vamos né? começar então Isso. isso. É Bom, exatamente isso que eu entendi. Esse não, horário são muito interessantes. não sei se estão me vendo, ou me ouvindo, mas vou começar aqui a conversar, vou me apresentar. Eu sou conhecido como professor Wilson Cândido, mas sou terapeuta ocupacional de formação de base. Tenho licenciatura em Biologia e em Pedagogia, e sou conhecido como professor por ministrar aulas na pós-graduação, ministrar cursos de formação, palestras, onde eu faço essa viagem aí pela saúde e educação por várias cidades do estado do Ceará, levando não só o autismo como assunto de abordagem, mas outras temáticas dentro da inclusão de pessoas com deficiência. Trabalhei 21 anos para o estado do Ceará. Até dezembro de 2019 eu estive no Centro de Referência do estado do Ceará, atuando como terapeuta ocupacional, mas em dezembro pedi afastamento para me dedicar mais à minha consultoria, que é a Mais Estímulos. É um centro de estudos, formação e consultoria que eu dirijo, onde a gente oferece aos sábados e durante as semanas, em algumas cidades, cursos de formação, minicursos, palestras. Também coordeno um polo de pós-graduação, que fica no Colégio Pia Marta Montese, em parceria com a Faculdade do Maciço Baturité, onde a gente oferece cursos de pós-graduação em autismo, em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, psicomotricidade, gestão escolar e atendimento educacional especializado. Paralelo a essas pós-graduações, a gente também oferece lá naquele espaço cursos de formação. Lá também temos um espaço onde a gente vende livros com temáticas na área e diversos recursos lúdicos, sempre voltado aí a abordagens clínica e institucional. Sou autor desse livro, Autismo Azul e de Todas as Cores. Acho que a maioria das pessoas já conhecem. Esse livro já tem 10 mil exemplares vendidos pelo Brasil todo e disponível nas Paulinas livrarias de todo o Brasil e também pelo site da Paulinas, e eu também tenho ele aos sábados. E Participei nós de um... vamos já falar, É, viu, Wilson? Nós certo. vamos já explorar Vamos, o livro. porque tem Pa- muita coisa que eu quero Isso. saber. Bom, esse livro aqui, Educação Especial e Educação Inclusiva, eu participei com um capítulo sobre autismo e educação inclusiva, a convite da professora Robéria Vieira, um abraço para ela, lá da UFC, que é quem coordena um grupo de estudos sobre autismo lá na UFC. E aí, esse livro é fruto desse grupo de estudo. Aqui tem 14 capítulos, não só sobre o autismo, mas sobre diversas temáticas da educação inclusiva. Nos próximos meses está saindo o meu novo livro, que é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, pela Paulinas também. E em outubro está saindo um livro em São Paulo, pela Literabooks de São Paulo, que é Autismo, um olhar por inteiro, onde eu tenho um capítulo sobre esse tema de hoje, que é Desvendando o Autismo, Mitos e Verdades,
que será lançado em outubro em São Paulo, que vai chegar aqui em Fortaleza alguns exemplares para a gente fazer a divulgação também, tá? Então é mais ou menos isso que eu tenho como trabalho diário. Tenho um canal no YouTube, quem tiver interesse em acessar, o Wilson Cândido Braga, lá tem 150 vídeos meus, 100 vídeos desses gravados nesse período de quarentena aí para oferecer às pessoas mais informações sobre autismo, síndromes, todas as síndromes que eu abordo no livro, nesse novo livro já tem lá nesses vídeos. E aí é nesse sentido aí que a gente tem trabalhado sempre voltado ao autismo. Todos os dias estou numa live diferente, essa já é a 6ª live essa semana, ainda tem mais umas 9 até o dia 22, todos os dias acontecendo uma, e sempre falando desses temas que são importantes para a nossa formação e para que a pessoa com deficiência tenha qualidade de atendimento e possibilidade aí de avançar dentro das suas dificuldades e capacidades, né? É com você, Fernanda. Meu Deus, o Wilson tem muito trabalho. Que homem para trabalhar! Bastante. O Wilson tem um trabalho lindo, lindo, lindo aqui no estado do Ceará, na nossa capital aqui em Fortaleza. Muito lindo com as crianças de autismo, com os profissionais, né, Wilson? Como ele mesmo falou. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do Wilson, que é o Azul e de Todas as Cores, e também sobre o seu lançamento do seu novo livro. Isso, esse aí em breve, né? Bom, vamos. Já era para ter saído agora, em abril, mas aí, em função desse período aí de paralisação, ele deve estar saindo entre maio e junho. Acho que talvez desses 2 meses deve estar saindo. Está todo prontinho já lá em São Paulo, só esperando para ser lançado e a gente começar a fazer a divulgação aqui no Ceará. Esse aqui já está na 4ª reimpressão da primeira edição, já são 10 mil livros, e a gente espera que o próximo seja tão aceito e um sucesso como esse tem sido. Esse aqui se utiliza de uma linguagem muito clara, onde a gente fala do autismo desde 1906 até 2018, que foi quando o livro foi lançado, e assim, com uma linguagem dentro desse texto que atende a pais, a profissionais, para que todos compreendam o autismo de uma forma muito simples, porque, no geral, a gente tem sempre falado de termos técnicos e acaba muitas vezes que não chega ao entendimento de todas as pessoas, né? Por isso que é importante esse processo aí de acesso a essas informações, mas de forma clara. Sim. Wilson, um tema maravilhoso esse da nossa live de hoje. Como eu falei, muitos pais com muitas dúvidas, muitos pais recebendo diagnóstico da criança e já saem do consultório sem saber o que fazer. Isso. E aí, o que essa mãe, o que esse pai faz quando geralmente eles acabam de receber um diagnóstico de autismo e que eles não sabem absolutamente nada. Então, eles começam a pesquisar, eles começam a procurar em tudo, vão direto no Google, começam a conversar com muitas pessoas sobre o assunto. A ouvir coisas de todos os jeitos, né, sem ter uma veracidade em todas as informações. Geralmente, quando o diagnóstico chega, a família já tem percebido isso há muito tempo. Né? Não é uma coisa que chegou de paraquedas. A gente costuma dizer assim, os sinais do autismo, ele acontecem ainda no bebê. Só que não é natural que a gente queira aceitar que o nosso filho tenha uma dificuldade. E aí a gente começa a protelar, a deixar para depois, achando que aquilo é o ritmo daquela criança, é o tempo dela, e acaba não se preocupando em buscar entender o que está acontecendo, ou em buscar a estimulação que possa garantir aí algum sucesso. Independente desse diagnóstico ser fechado ou não muito cedo, a gente orienta sempre que a família estimule. Independente dela aceitar ou não que a criança tem uma dificuldade, ela não pode perder esse tempo inicial para a estimulação. Então, geralmente, quando o diagnóstico é dado, a família às vezes não aceita, que é um momento de negação, é um momento de luto, né? Ela vai buscando outros profissionais médicos, até ouvir de alguém que é um autismo leve, que já soa com menos peso, já é mais fácil de ser aceito. E muitas vezes até chegar esse momento de aceitação, que é o entendimento final desse período que a gente chama de tríplice momento emocional, que é negação, adaptação e aceitação, até chegar na aceitação, a família às vezes esconde-se,
nega, deixa de participar, fica buscando por profissionais, que é natural, você quer ouvir alguma coisa que não seja tão pesada enquanto dificuldade para o seu filho. Mas aí quando esse diagnóstico chega, independente de você estar vivendo o luto ou não, esse sofrimento do primeiro momento, é importante que você corra atrás, primeiro, de entender o que é o autismo, e aí é importante não ficar ouvindo o que as pessoas dizem, né, nem o que a televisão está mostrando, mas de buscar por um profissional que tenha formação na área, para indicar material para você ler, material que seja de fácil compreensão, porque ninguém se preparou para receber um filho com dificuldade, muito menos com autismo, né, que ainda traz um peso, né, dentro desse contexto de exclusão social muito forte. Então, entender o que é o autismo e entender, acima de tudo, que quanto mais cedo o processo de estimulação acontecer e quanto mais aberto pai e mãe estiverem para receber orientação dos profissionais para continuar as propostas de intervenção em casa, mais chance a criança tem de evoluir. A gente não está falando de tirar alguém do espectro, mas de deixar esse alguém no espectro com possibilidades muito mais funcionais. Porque se você não é estimulado, a tendência é que você cada vez mais vai perdendo as chances de evoluir. Isso independe de ter um diagnóstico ou não. A falta de estimulação, ela traz dificuldades mesmo que você não tenha. E em se tratando de uma criança com prejuízo de funcionamento cerebral, que é o autismo, a estimulação é necessária acontecer o quanto antes. É o que a neurociência chama de janela de oportunidade. É aproveitar os 7 primeiros anos para trabalhar essa estimulação e garantir a neuroplasticidade, que é o que a gente faz quando atende lá na neuropsicopedagogia, na terapia ocupacional, na fono, que é trabalhar ferramentas importantes que promovam nesse autista a capacidade de regular as questões de ordem sensorial, de aprender a se comunicar mesmo sem falar, mas de aprender a dizer através de uma outra alternativa qualquer de comunicação o que ele quer, o que ele sente, né, para se virar sozinho dentro de casa e se tornar uma pessoa independente. Mas para isso é preciso que a gente se desfaça de alguns mitos que nesses mais de 114 anos foram enraizados em nós. É por isso que esse tema é tão interessante. É a gente desfazer aquilo que ao longo das décadas foi se constituindo como verdade. E essa verdade, ela deixa de ser verdade quando a gente traz a informação. E é nesse propósito que a gente vai começar a conversar agora. Primeiro, quando quiser me interromper, pode me interromper, eu falo muito, viu? Fique à vontade. Primeiro, entender que autismo é um transtorno neurobiológico. Isso quer dizer que já nasce com você. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, como já disseram lá na década de 40, que a questão do autismo estava associada à mãe que era fria, que era distante, que é a mãe geladeira, isso. Então, o autismo é uma condição neurobiológica, já nasce com você e que será percebida no início do período chamado neurodesenvolvimento. Tá? Portanto, a gente vai chamar isso de informação verdadeira. Ele compromete áreas cerebrais muito específicas, são muitas, mas a gente pode citar aqui 5 áreas importantes desse comprometimento, que é córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente da testa, que realiza o que a gente chama de função executiva, que é a nossa capacidade de controlar a atenção, planejamento, capacidade de resolver problemas, flexibilidade mental, memória de trabalho e o nosso autorregulamento para emoções em geral. A outra área chama-se neurônios espelhos, que são neurônios que são distribuídos nas áreas frontais e nas áreas parietofrontais, que eles são responsáveis pela primeira forma de comunicação da criança, que é a imitação, que é imitar para mais tarde interpretar. Por isso que autistas não gostam de olhar no nosso rosto. Não é que ele não gosta, ele não sabe interpretar muitas vezes as nossas expressões. Outra área prejudicada nesse cérebro é o chamado cerebelo, que fica aqui atrás da cabeça, que é o que é responsável para todos nós com postura, movimento, equilíbrio, coordenação motora, articulação para fala, além de corpo caloso, que é um elemento importante do cérebro que faz com que todas as informações que chegam pelas nossas vias sensoriais, visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, sinestésico, proprioceptivo, termoceptivo, nociceptivo, exteroceptivo, interoceptivo, tudo isso ele é captado pelas nossas vias sensoriais e esse corpo caloso vai comunicar entre os 2 hemisférios cerebrais para que aconteça um processo de
busca por alguma coisa relativa àquela informação, interpretação, e eu possa dar uma resposta linguística, motora ou comportamental de acordo com aquele estímulo. Na pessoa com autismo, a gente já entendeu que 90% deles têm prejuízos sensoriais, que pode ser um assunto para um segundo momento, né? E o último elemento importante desse chamado cérebro social é a amígdala, que é um pontinho no centro do nosso cérebro, que é encarregado pela regulação das nossas emoções, da nossa sexualidade, da nossa afetividade, das nossas expressões em geral. Então, esses 5 elementos são chamados hoje de cérebro social, que é aquilo que nos faz ser sujeitos socialmente ajustáveis de acordo com qualquer cultura, com qualquer ambiente, com qualquer espaço, com qualquer grupo onde eu esteja inserido. E a gente já viu que na pessoa com autismo, esse ajustamento, essas demandas sensoriais, essas dificuldades de expressar e compreender expressões do outro estão prejudicadas. Até a coordenação motora que a gente fala enquanto cerebelo, a gente vai ver que enquanto um autista consegue escrever de forma precisa, ele não consegue pular e saltar, ou o contrário. Muitos têm dificuldade em segurar o lápis por um prejuízo motor e também sensorial. Então a gente tem aí uma outra pauta interessante que é sensorialidade, que é um prejuízo muito recorrente em 90% dos autistas. E aí entra a importância de uma abordagem extremamente rica, que é integração sensorial, que é o terapeuta ocupacional que tem essa formação completa para trabalhar essa atuação, né? Esse é o primeiro mito. Olha como os mitos são muitos, a gente nem começou a andar ainda. Esse é o primeiro, né? Entender que autismo nasce com você. Ninguém vira autista. Ninguém ficou autista por causa disso ou por causa daquilo. Você nasceu com essa condição. Oi. Inclusive, desculpa te cortar, Wilson. Essa foi uma das perguntas que os pais deixaram aqui pra gente quando eu abri a caixinha de perguntas. Os pais perguntaram qual a relação do autismo com a vacina? Com as vacinas. Sim. Teve esse mito já, teve. É um mito mais à frente, mas a gente pode se antecipar. Bom, qual é a vacina a que ele se refere? A tríplice vacina, que acontece quando a criança tem 2 anos e meio. Qual é o período em que o autismo acontece em maior evidência sintomática? 2 anos e meio, 3 anos. O que aconteceu há alguns anos atrás? Um neurocientista americano começou a observar um grupo pequeno de crianças e percebeu que essas crianças, depois da vacina, elas ficaram mais acentuadas ou manifestaram mais sintomas do autismo. Só que ele esqueceu de dizer que elas já tinham sintomas do autismo antes da vacina. E aí ele escreveu um artigo, publicou numa revista científica muito conceituada dos Estados Unidos, e essa informação, mesmo quando não tinha internet, como a gente tem hoje, para fazer lives, né, ela viralizou. Milhões de crianças morreram no mundo inteiro porque não foram vacinadas por doenças preveníveis pela vacina pelo medo de virar autista. Mais tarde, outra pesquisa saiu e disse que não era a vacina, era um composto exagerado de chumbo na vacina que poderia provocar autismo. Depois saiu nova pesquisa dizendo que não era só isso, era o timerosal, o conservante da vacina que poderia causar o autismo. Então, diversas pesquisas aconteceram e comprovou-se que a vacinação e o autismo não têm nenhuma relação. Então, essa possibilidade de associar autismo com vacina foi descartada. O neurocientista que publicou essa informação foi cassado, não pôde mais atuar como neurocientista, e a revista científica que divulgou essa informação fechou porque disseminou uma falsa informação que levou à morte milhões de crianças pelo mundo inteiro. Então, essa é uma questão para a gente trazer, para dizer que a gente tenha cuidado em postar coisas na internet que elas vão viralizar. Tem pessoas que não estão lendo, estão apenas pegando a manchete. E essa manchete pode ser uma informação equivocada que leve a prejuízos diversos, não só à criança, como a outras condições aí. Dizer que um alimento X provoca autismo e aquela empresa fechar porque você associou isso com autismo. Então, tenha cuidado, porque essas informações elas são tomadas muitas vezes como verdade sem nem ter sido analisadas, né, para se chegar a essa conclusão. Então, autismo e vacinação, não existe associação para isso. Isso é falso. Isso é um mito considerado falso, tá? Quer falar alguma coisa? Oi.
Wilson, nessa fase que as crianças tomavam a vacina, geralmente a criança, o que que eles percebiam? Que aquela criança até ela interagia bem, mas quando chegava aos 2 anos e meio, mais ou menos, uma regressão. Não Pronto, é isso? vamos pegar essa sua fala para entender isso. Aí tem alguns pais que vão dizer assim: meu filho era normal até 1 ano, 2 anos. Depois que ele entrou na escola, ele virou autista. Depois do aniversário dele, ele virou autista. Depois que a gente se separou, ele virou autista. A neurociência defende que do primeiro ano de vida até a gente envelhecer e morrer, a gente vai fazer, sem perceber, naturalmente, lá no nosso cérebro, uma ação chamada poda neural. Poda neural é a mesma coisa que, se eu for pegar em palavras claras, o que você faz quando planta uma árvore na calçada. Você planta uma árvore na sua calçada para fazer sombra na sua casa. Mas se você não cortar os galhos que vão aparecendo no tronco da árvore, ela não vai crescer e vai ficar esparramada pela calçada. Então você vai cortando os galhos e o tronco vai crescendo para ela formar uma copa bem alta. Isso você vai podando os galhos desnecessários para não interromper o crescimento dos galhos necessários. É a mesma coisa que acontece com a gente. Naturalmente, o nosso cérebro ele vai eliminar. Nós temos, em média, 86 bilhões de neurônios, né? Então, esses neurônios eles existem na mesma quantidade em qualquer pessoa, dentre elas o autista. Então, o nosso cérebro ele vai naturalmente eliminar os neurônios que não estão sendo usados, ou os neurônios que estão pouco utilizados, ou que não estão servindo, ele vai deletar para dar espaço para os neurônios que estão funcionando continuarem ramificando, se trocando informações e ampliando as nossas aprendizagens. O que é que eu estou falando nesse sentido? A neurociência diz que as primeiras podas neurais acontecem nos primeiros anos e a principal delas é no 7º ano de vida, mas já acontece nos primeiros anos. Isso vai acontecendo ao longo da vida. A neurociência acredita, enquanto pesquisa, que essas podas neurais na pessoa com autismo ou não aconteçam, ou aconteçam com falhas. Portanto, diversos neurônios que não estão servindo estão atrapalhando o funcionamento dos bons neurônios, vamos dizer assim com essas palavras. Então, esse crescimento que ele vinha tendo e de repente regrediu, é por conta dessas podas neurais, que a cada idade que ele vai crescendo, a cada série que ele vai mudando, ele vai sendo cobrado dele uma demanda a mais. E em função de não ter essas podas acontecendo, essas demandas não vão sendo atingidas. Daí eu vou passar, em vez de evoluir, a regredir. É uma das possibilidades de explicação para essa regressão, tá? Mas ela acontece com maior evidência, enquanto sintoma do autismo aí, entre 2 anos e meio, 3 anos. Nós já temos crianças com 9 anos, com 1 ano, 9 meses, com 1 ano e meio, que já tem um autismo fechado como diagnóstico. Mas, no geral, se segura até 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, para fechar com maior precisão, para não correr o risco de afirmar precocemente, né? Ok? Quer fazer mais alguma colocação? Ou eu continuo falando? Tá. Então, uma outra informação que a gente traz é: todo autista tem dificuldade na fala, na comunicação, na interação social? Sim. Ah, mas eu tenho um autista que é leve e não tem. Vamos entender que esses 3 elementos são chamados hoje de um só: comunicação social. E quando a gente fala de comunicação social, a gente não está falando apenas de falar com o outro e de conversar com o outro. Comunicação social é tudo aquilo que envolve diversos elementos que a gente ainda não entendeu. Ah, mas eu tenho um autista leve, ele se comunica muito bem. Cuidado. Ele participa de rodas de conversa se a conversa não interessar a ele? Não. Ele se mexe na conversa dos outros para participar das conversas? Não. Ele tem curiosidade social se o assunto não for o assunto de hiperfoco dele? Não. Ele tem muitos amigos? Ele sai? Não. Então ele tem prejuízo na comunicação social. Vamos dizer o que é isso. Dificuldade em imitar lá nos neurônios espelhos do bebê. Aquela fala que só se repete, que é a ecolalia, né? Ou que acabou de ouvir, ou que ouviu anteriormente. Aquela fala onde ele se refere a ele na terceira pessoa, que em vez de dizer eu, ele diz ele. O Wilson quer, ele quer, em vez de dizer eu, que é a inversão pronominal, que também é um tipo de ecolalia funcional. Aquela situação onde você chama e ele não se reconhece pelo nome, que alguns podem chamar de afasia nominal. Aquela fala que é muito monotônica, que parece que não tem o mesmo timbre de voz, ou parece um robozinho falando e não tem muita emoção envolvida.
aquela fala hiperfocada, onde ele só fala de um tema, de um mesmo tema de forma recorrente, que para nós é cansativo, porque ele não muda o assunto. Aquela dificuldade em entender sutis sinais de comunicação, piadas, metáforas, duplo sentido, sarcasmos, as nossas expressões gestuais, que é comunicação não verbal, narrar episódios vividos anteriormente de forma funcional. Autistas não conseguem fazer isso de uma forma muito fácil, né? A compreensão das coisas de forma muito literal, acaba entendendo do jeito que é dito, porque tem prejuízo na metacognição. Tudo isso é comunicação social, que está prejudicado, seja em nível mais leve, seja no nível mais acentuado. Então, isso é verdade. Todo autista tem dificuldade nessa comunicação social, por isso que ela é um dos elementos hoje chamado Díade do Autismo. Junto com ela vem comportamento, atividade ou interesse repetitivo e estereotipado, que é o que classifica o autismo, somado aí a um outro conjunto de sintomas que é particular desse quadro do autismo, tá? Eu não vou orientar agora como a gente vai estimular isso, porque vamos falar só dos mitos, que são muitos, né? Mas pode interromper, que eu tô vendo que tu tá olhando, eu não sei se eu tô falando demais e você tá assustada. Não, fique à vontade. Pronto, estamos com 50 pessoas na sala, né? Autismo é uma doença psicológica ou psiquiátrica? Isso é falso. Nem é uma doença, nem é uma situação psicológica, né? Pode ter quadros emocionais envolvidos, mas aí é uma comorbidade, e nem é um transtorno psiquiátrico. Como a gente já disse lá no início, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é neurobiológico, porque já nasce com a criança, e temos aí a compreensão de que é um transtorno de funcionamento cerebral. Mas, Wilson, eu fiz os exames e não apareceu nada no exame, certo? O exame que o médico pede é o eletro, o beta. O eletro é para ele ver se existe uma outra condição neurológica que aparece em exame, antes de pensar no autismo. Ele vai pedir esse exame para descartar outras coisas. O beta é um tipo de audiometria, onde a criança não precisa participar desse momento, é só para o fonoaudiólogo ver se existe ali ou não perda auditiva. Então, esses dois exames não é para achar o autismo. Esses dois exames é para descartar surdez, porque a autista já foi confundido com surdo, porque você chama e ele não responde, e é para descartar outras condições neurológicas antes do médico chegar e dizer, é autismo. Por quê? Porque o diagnóstico do autismo ele não se dá por exames. O diagnóstico do autismo ele é clínico observacional. É observando como a criança se desenvolve, como ela fala, como ela interage, como ela brinca, como é o padrão alimentar, o padrão sensorial, que quem pode fornecer isso é a mãe, que é quem passa mais tempo com a criança, portanto, é interessante que ela não vá esconder, maquiar esses sintomas, ela seja clara, né, para que o médico não fique confuso. O médico vai observar essa criança, estou falando do neuropediatra, um abraço aqui para o doutor André Pessoa, André Cabral e Sávio Caldas, que são amigos e excelentes profissionais nessa área. São esses profissionais ou psiquiatra infantil que pode fazer isso. O que ele vai pedir mais? Ele vai pedir o relatório da creche, se a criança estiver na creche. Se a criança já faz atendimento de estimulação em algum lugar, ele pede os relatórios. Quanto mais informação ele tiver, mais fácil vai ser para ele fechar esse quadro diagnóstico. E se dá no momento só, ideal que ele tenha mais encontros com a criança para não ser precipitado na hora de fechar esse diagnóstico. A gente sabe que tem médicos que no primeiro encontro já dá o diagnóstico, já passa inclusive o remédio, que é um outro mito. Nem todo autista precisa de remédio, tá? A medicação que o autista toma não é para o autismo, é para o que está associado ao autismo. É para o TDAH, que pode vir junto, em 44% dos casos. É para crises convulsivas que podem vir juntos, em até 30% dos casos. É para quadros de hostilidade, de autoagressividade, de agressividade, de agitação, que é muito comum acontecer. Aí tem risperidona, ritalina, né, problemas de sono. Então, a medicação é para o que vem junto do autismo e não do autismo. A Paulinha está pedindo aqui que repete o nome do neuropediatra. André Pessoa, excelente profissional, grande amigo, todo dia assisto as lives com ele. André Cabral, outra grande referência. Sávio Caldas,
Sávio Caldas, grande profissional. Temos aí psiquiatras infantis excelentes, Alexandre Aquino, Fátima Dourado, são grandes profissionais nessa área, tá? Fátima Dourado. Isso, uma grande referência, né? Alguma colocação, Gerlândia? Eu posso continuar? Não, pode continuar. Tá. Gente, todos esses pontos que o Wilson está colocando são pontos que foram os das pais. perguntas, né? Isso. Foram vocês que fizeram as perguntas essa semana, tá? Isso. Outro mito que a gente vai dizer agora que é verdadeiro, né? Autistas podem, aliás, aprendem mais fácil utilizando-se de recursos visuais? Sim, isso é verdadeiro. Autistas aprendem melhor vendo, seja uma figura, uma foto, uma imagem ou o próprio objeto, do que apenas nos ouvindo. Então, a informação visual, ela retém muito mais fácil a aprendizagem para essa pessoa com autismo do que outras informações. Daí você tem ABA, que utiliza-se de imagens, de objetos, para trabalhar comportamentos. Você tem PECS, que é Picture Exchange Communication System, que é a comunicação pela troca de figuras, né, que é utilizando-se de imagem. Você tem TEACH, que é um programa de comunicação e alfabetização para crianças com essas dificuldades, seja autista ou paralisia cerebral, qualquer outra condição. Ele utiliza as imagens para sinalizar os ambientes da casa, organizar e estruturar o dia a dia da criança. Você tem aí diversos programas que trabalham com essas imagens, entendendo que o autista retém melhor a informação vendo, né? Lógico que você vai verbalizar, mas ele aprende melhor vendo. A nossa voz nem sempre é motivadora ao ouvido de um autista. É importante lembrar disso. Quanto menos a gente falar, melhor. Quanto mais claro e mais direto for a informação, mais fácil ele vai entender. Se eu falar coisas que tenham duplo sentido, aí confunde tudo. Por isso que é importante a gente ter essas orientações na hora das nossas intervenções, tá? Uma das questões que você colocou. Todo autista apresenta estereotipias motoras, e essas estereotipias motoras sempre representam desconforto sensorial? Falso. Nem todo autista apresenta estereotipia motora. Tem autista que você não vê nenhuma estereotipia motora. Tem autista que com o passar do tempo vão sumindo. Tem outros que somem e depois voltam. E a estereotipia motora é um ponto muito importante para a gente conversar. Ela nem sempre representa sobrecarga sensorial. Ela pode ser sobrecarga sensorial, ela pode ser tentativa de autorregulação diante de uma situação qualquer que eu não sei como administrar. Ela pode ser autoestimulação, eu estou sozinho no canto, sem estímulo nenhum e eu vou me autoestimular. O cego faz muito isso, e ele não é autista por isso. E nem toda estereotipia motora quer dizer autismo. Quando ela vem isolada, ela é chamada de transtorno do movimento estereotipado, e não autismo em si. Nada isolado pode ser chamado de autismo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse modismo, qualquer coisa está virando autismo. Então, a estereotipia motora, eu esqueci de dizer, quando a criança está feliz, ela tem mais estereotipias ainda. Então, a estereotipia também é uma expressão de contentamento, é uma expressão de comunicação, se a gente souber como interpretar essa estereotipia. Ela pode ser de diversos tipos, né? A motora. O flapping de mãos, o maneirismo, o balanceio de tronco, o andar na ponta dos pés, o andar em círculo, o andar sem parar. Esse andar na ponta dos pés, não só o autista pode apresentar, mas o TDAH e outras crianças que não têm autismo. Dentro do autismo, ele é uma fuga do contato com o chão, é um movimento estereotipado de auto-organização, pode ser uma questão de ordem sensorial, mas isolado do autismo, ele pode ser chamado de síndrome dos pés de bailarina, que é uma outra condição neurológica que é preciso trabalhar, e a questão da psicomotricidade associada a isso, tá? Mais alguma coisa aí, eu vou continuando a fala. Só uma pergunta em relação ao andar na ponta dos pés. Teve uma mãe que ela deixou essa pergunta lá no direct, que o filho dela anda na ponta dos pés, e ela resolveu procurar um fisioterapeuta. Nesse momento, é o momento de ter a intervenção com o psicólogo? Não, vamos lá. É mais uma questão motora do que uma questão de ordem emocional. Então é interessante que se trabalhe não só com o físico, mas buscando aí um terapeuta ocupacional para ver se isso está ligado à questão de ordem sensorial
Ele vai trabalhar aí um plano de integração sensorial para essa questão motora e sensorial. Pode ter uma abordagem da psicomotricidade, né, da fisioterapia, se for uma questão aí de ordem associada a uma dificuldade nessa contração e relaxamento do tendão de Aquiles, né? Mas ou se ele for trabalhar especificamente dentro desse contexto de ordem sensorial e psicomotor. Mas enquanto a abordagem psicológica vai depender aí, é autismo, é caracterizado como autismo, ele está andando assim agora ou ele sempre andou assim? É uma questão que a gente não pode falar assim, porque precisa ter todo um contexto dessa história, né? É preciso avaliar a criança. Isso, não dá para falar nada isolado assim dessa forma, né? Outra questão importante, a família deve participar do tratamento do autista? Sim, isso não é mito, é verdade. Quanto mais a família se envolver nas terapias, quanto mais a família compreender o que é feito nas abordagens de intervenção, melhor ela pode continuar esse serviço em casa. Por quê? Não vai adiantar ele ir lá na terapia e o terapeuta trabalhar com ele, para ele aprender a vestir-se, a despir-se, a calçar o sapato, a tirar o sapato, né, a fechar o botão, a abrir o botão, se em casa a mãe dá um short com elástico, dá um sapato de enfiar o pé, dá uma roupa com velcro. Não adianta as terapias estimular que a criança fique sentada, 40 minutos, calçadinha, vestida, assim, em casa a mãe deixa o menino nu o dia inteiro, sem roupa, sem chinelo, pela casa. Então, ou o trabalho tem uma situação agregada para se continuar, ou um faz, o outro desfaz. Então, quanto mais envolvida a família estiver no processo de intervenção, mais resultado a gente vai ter. Lembrem-se, família, quem é família que está na sala, não esqueça, vocês são co-participantes do processo. Vocês são co-terapeutas. Não vai adiantar deixar a cargo das terapias se em casa não vai ter continuidade. É a mesma coisa do médico passar o remédio e você não tomar. Não vai adiantar o remédio estar em casa se não está sendo tomado. Não vai adiantar a fono dizer assim para mim, você fala pelos cotovelos, tome água, e eu não tomo café. Vai adiantar? Não vai. Então, ou eu participo do processo, ou alguém que está comigo participa, nesse caso do autismo, a família, ou fica lá no atendimento. Esse período de pandemia é um período crítico, porque as famílias já não sabem mais o que fazer, ou muitas vezes nem sabem o que fazer, porque algumas famílias se envolvem tanto que são participantes diretas, são fantásticas. Tem família que deixa a cargo das terapias. Por isso que eu não sou a favor da intervenção nesse momento virtual. Oriente a família a fazer, leve dicas que a família possa aplicar em casa, não querer atender a criança no telefone, que não vai funcionar. Tá? Então a família, sim, deve participar do processo, ela é mais importante do que eu ou você. Porque ela que passa 24 horas do dia, todos os dias. A criança vai para a gente uma vez por semana, 2 vezes, 40 minutos, quando funciona bem, quando está disposta a receber a estimulação. E em casa, ela está lá sendo trabalhada com a mãe. É uma questão importante para lembrar. Se a criança tem dificuldade com a alimentação e a fono orienta um alimento sólido para que ela possa sair do pastoso e aceitar outros tipos de alimentos, mas a mãe sempre dá aquilo que é mais fácil, aquilo que dá menos trabalho, como é que eu vou mudar esse padrão? Como é que eu vou criar possibilidades de flexibilidade mental se todo dia me dão a mesma coisa, do mesmo jeito, sem nenhuma variação, sem nenhum tipo de ingrediente diferente? Como é que eu vou querer que uma criança coma fruta se não tem fruta em casa? Como é que eu vou querer que uma criança coma fruta se não tem fruta no alcance da mão dela? Se ninguém come fruta na frente dela? Então a família tem um papel aí mais importante do que a gente, se ela entender que ela é participante direto do processo. Por isso que muitas mães, elas entendem mais de autismo do que a gente, elas estão o tempo inteiro assistindo palestras, tem um monte de mãe aqui assistindo nesse momento, né? Porque muitas delas já entenderam que são elas as grandes condutoras de verdade. A gente aponta o caminho e elas é que vão caminhar com eles. Portanto, isso é uma questão que merece uma atenção especial, né? Autistas não têm sentimento. É um outro mito. Falso. A autista tem sentimento igual a qualquer pessoa. A afetividade que está em prejuízo lá naquela amígdala que a gente citou lá no início, ela precisa ser estimulada. Aqueles prejuízos que eu falei de cérebro social não quer dizer que sejam prejuízos que não vão ser melhorados. A gente já entendeu que neuroplasticidade cerebral existe, se a gente estimular. Quanto mais a gente estimula, mais possibilidades eu tenho de aceitar, de mudar padrões, de melhorar. Então, se você beija e abraça, respeitando os limites do outro,
gradativamente o outro vai se habituar. Isso é uma questão sensorial, que conforme eu vou vivenciando, eu vou me habituando. Portanto, o hábito, a prática, gera aí possibilidade de receber afeto e de expressar afeto. Não vá querer que um autista seja afetivo como eu sou. Ele é afetivo do jeito dele. Quando ele corre para perto de você e fica ali perto de você sem te abraçar, não quer dizer que ele não seja afetivo. Ele está mostrando que ele gosta de você. Ele não precisa te abraçar para dizer que gosta de você. A gente é que está querendo um modelo. E esse modelo a gente não vai ter. Isso não existe. Portanto, dê afeto e o afeto acontece, tá? Isso é falso. Autistas podem se desorganizar em virtude de estímulos sensoriais. Verdade, a gente já falou lá no início, 90% dos autistas têm prejuízo sensorial. Tá? E é importante que a gente trabalhe a abordagem na terapia ocupacional pela integração sensorial, mas também que qualquer pessoa que atenda a criança com autismo, o professor em sala de aula, a mãe em casa, ofereça estimulação sensorial. O que é estimulação sensorial? Não é a integração sensorial que o TO faz. Estimulação sensorial são atividades onde eu vou trabalhar questões táteis, visuais, auditivas, movimento, né? A questão das descobertas corporais, a própria alimentação, o cheiro, a temperatura, piscina de bolinha, parque, escada, pula-pula, rampa, subir e descer, balanço, pular em cima da cama, brincar de fazer cosquinha, brincar de ouvir, tudo isso é sensorial. A gente não sabe quantos elementos sensoriais a gente tem em casa. Eu até fiz um vídeo essa semana mostrando para o professor quanta coisa ele faz na escola de estimulação sensorial sem saber que está fazendo estimulação sensorial. Se a gente oferecer possibilidades, eu vou ter um autista mais organizado frente a esses estímulos. E aí tem mãe que vai dizer assim, mas eu não vou mais a nenhuma festa de aniversário, eu não vou mais na casa da minha família, porque ele dá um escândalo quando ele vê os balões do aniversário, ele chora. E aí você vai se isolar e criar um universo autista à parte? Não. Você vai para o aniversário. Chorou, você vem embora. No próximo aniversário, você vai de novo. Chorou, você vem embora. Daqui a alguns aniversários, ele vai, botar a mão no ouvido, fica lá e não chora. Mas se eu me esconder dentro de casa, eu vou reforçar a dificuldade. Essa ida gradativa e respeitosa é o que eu chamo de habituação. De tanto eu ir respeitando o meu limite, eu me habituei, e eu entendi, ou eu modifiquei a minha interpretação em relação àquele estímulo. Quantas crianças não dão escândalo quando chegam na escola nas primeiras semanas? Depois disso, elas começam a se acostumar e não mais dão esse escândalo. Então, o hábito é que vai acontecendo e a gente vai mudando esses padrões de desconforto que é bem comum de acontecer em muitos autistas, né? O tempo está correndo, Gerlane. Bom, Wilson, o tempo voou, Tá na voando. verdade. Acho que no final da nossa live. Estamos faltando só 8 minutos, eu acho, né? Oi? Eu acho que tem ainda uns 8 minutos ou é 7, né? 8 minutinhos. E aí Pronto. eu queria, Oi. na verdade, que você era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, que foi uma mãe que fez. Ela disse assim, quando eu vou no shopping, quando eu vou em qualquer lugar com meu filho, lugar público, eu tenho muito medo. Porque ele faz muito escândalo, ele chora, ele se joga no chão, ele faz muita birra. E já chamaram a criança de mal educado, sabe? Na frente da mãe. Ah, essa criança é um mal educado. Então, e a mãe ficou com muita vergonha desde então, prefere não sair mais com criança. Pronto. Vamos entender algumas questões. Existe uma diferença entre birra e comportamento desorganizado, crise, disruptivo. O que é esse comportamento disruptivo? É quando a criança se depara com uma situação que ela não sabe como lidar, é quando existe uma sobrecarga sensorial que deixa ela desconfortável, e ela acaba também não sabendo como administrar, ela acaba tendo uma crise de choro, de grito, até quadros de agressividade se alguém se meter no meio dessa crise, né? Mesmo que você dê a ela aquilo que ela deseja ou mais gosta, isso ainda vai demorar um tempo para ela se reorganizar. Esse é o comportamento em função de um processo em que ela não sabe administrar. O que é a birra? A birra é um comportamento desajustado que a criança pratica quando ela tem a intenção de ganhar alguma coisa. Ela ganhou aquela alguma coisa, a crise passa na hora. Ou seja, ela está barganhando com você. Então tem que ter cuidado para não cair nesse jogo.
Às vezes não é uma crise, às vezes é uma birra para conseguir ficar em casa, porque ele em casa tem o celular na mão dela o dia todo. Aí ela fica em casa. Se esconder dentro de casa porque ele deu um escândalo na rua, não é o melhor caminho. Quanto a ser julgada pelas pessoas, não se preocupe. Fazendo certo ou errado, vão te julgar do mesmo jeito. Então, o melhor é você fazer o que você acha coerente para o seu filho e não deixar de levá-lo para os espaços de convivência, porque quanto mais tempo ele fica sem ir para esses espaços, mais difícil vai ser para ele se acostumar nesses espaços. Então, a gente tem que entender isso. Não é ficando dentro de casa que a gente vai proteger. Ah, mas ele não gosta do barulho. Bota um fone de ouvido, um abafador, cria estratégias. Mas a gente não pode deixar de levá-lo a participar desses momentos. Senão a gente perde a chance aí do que a gente chama de adaptabilidade social. A gente quer um sujeito que possa estar em qualquer lugar e não uma pessoa trancada num universo fechado em casa, né? Você tinha colocado uma pergunta que era assim: autistas têm um mundo só dele, vivem no mundo dele? Isso é um grande mito, né? É lógico que eles ficam mais sozinhos porque não sabem como interagir. A palavra autista, ela vem do grego aut, que significa fechado em si mesmo, voltado para si mesmo, ensimesmado. Daí a expressão autista. Mas eles não ficam sozinhos porque querem. Eles ficam sozinhos porque não sabem como interagir com a gente. Somos nós que temos que ir até eles e buscar por essa interação. Então, não existe esse universo à parte, é o mesmo universo. Ok? Tem mais alguma fala ou eu posso fechar? Wilson Cândido, eu primeiro quero lhe agradecer muito por você ter aceito o meu convite de estar aqui contribuindo na nossa live azul. Muito obrigada. Te parabenizar pelo trabalho incrível, lindo que você tem. Parabéns. E eu queria que você fechasse a nossa live falando um pouquinho aí do seu livro. Pronto. Bom, a gente ainda tinha mais alguns mitos, mas eu vou deixar para que vocês busquem o livro, porque todos eles estão aqui, né? Boa parte deles estão aqui. O livro é intitulado Autismo Azul e de Todas as Cores. É um livro onde a gente faz um percurso histórico do autismo e todas as suas conquistas nesse percurso histórico, abordando as principais conquistas de 1906 até 2018. Aqui a gente fala de neurociência, a gente fala de mitos e verdades, de questões sensoriais, a gente dá algumas orientações aos pais enquanto políticas públicas, direitos e manejos comportamentais, né? Tudo de uma forma muito clara, utilizando-se da cientificidade, mas de uma forma muito clara, para que qualquer leigo, qualquer profissional possa entender sem grande dificuldade. Então, o livro é bem acessível em preço, né? E tem uma linguagem também muito acessível. Ele está disponível no site da Paulinas, Paulinas Livraria, nas 34 lojas paulinas de todo o Brasil e também comigo aos sábados e nas palestras, quando a gente está fora da quarentena, né, em palestras, eu sempre levo o livro para disponibilizar. Esse outro livro aqui, infelizmente, a gente fez uma tiragem pequena e ele esgotou logo no início, mas se alguém tiver interesse, é só me chamar lá no WhatsApp, que eu mando o arquivo em PDF desse livro aqui, que aí vocês podem ter acesso a esses artigos, tá bom? Bom, foi um prazer conversar com vocês. A gente teve umas 50 e poucas pessoas na sala. Obrigado pelo convite, pela confiança. Amanhã eu vou estar às 17 horas no meu Instagram conversando com a fonoaudióloga Ana Cláudia Bonfim, que é mãe de uma menina com autismo, falando sobre sensorialidade e seletividade alimentar, que é uma constante em 60% dos autistas, que é um grande desafio para a família, essa questão aí da alimentação e da restrição alimentar, né? Fora alguns mitos também que são criados em cima desses alimentos. Então, todos os dias a gente tem live. Eu estou dia 15 às 11 da manhã, junto com uma profissional da Faculdade Pitágoras, conversando sobre autismo. À tarde, conversando sobre autismo com o CREAS. Dia 16, conversando sobre tecnologia assistida com a professora Ana Lúcia. Segunda-feira, com a Glaucia, que está aí na sala, conversando sobre neurociência e aprendizagem. Terça-feira, com a Estela Mares, falando sobre estimulação precoce. Quarta-feira, com a Ivana, falando sobre família em tempos de isolamento social. Quinta-feira, com uma psicóloga, falando sobre autismo e em tempos de quarentena. Todo dia tem um assunto aí a ser discutido. Tá? Eu espero que quem esteve na sala tenha compreendido a minha fala.
Eu falo muito e falo muito rápido, porque o assunto é longo, mas vai ficar salvo aí no history da Gerlane, é só ir lá em 24 horas e ver direitinho na íntegra, tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Vai estar lá no meu canal, tá? A gente vai colocar lá no Pronto, meu canal, depois você procura lá, ok. você que não pôde participar. Pois um beijo, Wilson. Beijo, querido. Bom, Obrigado. Boa beijo, noite. gente. Obrigada. Por Tchau, nada. tchau. Tchau.